Fala aí, crente! Mais um episódio hoje com um tema super bacana. Nosso professor Diego Ribeiro trouxe um tema aqui e eu vou já logo direto mandar ele e depois eu peço pro pessoal curtir. Você acredita em maldição hereditária? E daí? Acredita ou não? Antes da gente falar desse tema, você curte o nosso vídeo, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, pega nosso vídeo, compartilhe para todo mundo, os grupos de WhatsApp, vai ser chato às vezes, né? Mas compartilha, manda para todo mundo, pronto. Vai lá no Instagram tem a aba lá de você curtir, seguir o nosso Instagram. Você pode curtir os nossos vídeos, porque a gente faz vários cortes. Então, do tema de hoje, a gente vai fazer vários cortes e você vai acompanhar durante a semana aí, teaserzinhos de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto e meio. É muito bom também. TikTok, a mesma coisa. @Fala aí Crente Podcast. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Vamos falar sobre o tema de hoje? Maldição hereditária. E aí, você acredita nisso? Diego, boa noite. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Existe esse negócio de maldição hereditária? Vou deixar para você concluir no final da nossa conversa. Então, bora falar do tema. Bora lá. Eu quero começar trazendo aqui uma frase do Agostinho, Santo Agostinho, né? Pode falar, né? Santo Agostinho. Pode falar, Santo Agostinho. E que eu gosto muito. A gente falou no último episódio sobre o seu egípcio antigo. Agora vamos testar o seu latim, que é uma língua mais recente e muito mais simples. Ainda mais para quem é do direito. Como é que tá aí? Tem algumas expressões latinas. Mas, como todo aluno mais atual, eu não sei ler latim, né? Tem um pessoal que fazia curso de latim antes no direito, mas eu não sei ler. Cadê seus estudos? Leia pra mim, porque inclusive você já leu uma vez. Eu já ouvi, mas já esqueci de ler. Nenhum problema. Esse texto eu acho maravilhoso, porque, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o que eu vou trazer aqui hoje expressa a minha opinião sobre o tema. Mas eu tenho um enorme respeito por todos aqueles que pensam diferente. E existem igrejas, existem pessoas que vão ter uma interpretação diferente da minha. E tudo bem. Eu acho que isso é importante a gente divergir. Então eu quero deixar muito claro que eu trago a minha visão sobre esse tema. Pois é, inclusive tem uma frase que é atribuída a Voltaire, mas eu não sei se é dele mesmo. Ele diz assim: eu discordo frontalmente de você, mas eu defendo até a morte o direito de você dizer o que você pensa. Perfeito, maravilhoso. Bora lá. Então o que ele diz aqui? Naquilo que é necessário... Não, mas tem que ler em latim. Em necessárias unitas. Naquilo que é necessário que tenhamos união. E o que é primordial que a gente creia? Que Cristo veio, nos salva, nos cura, nos leva para o céu e ele vai voltar. Nisso a gente não pode discutir. Nisso eu não abro mão. Agora, em dúbias libertas, naquilo que há divergência de entendimento e interpretação, que sejamos livres para interpretar da maneira como a gente compreende. Agora, não é interpretar porque eu acho que é certo. É trazer argumentação bíblica daquilo que você pensa. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, e eu sou teólogo, e agora filósofo, filosofia de boteco. Primeiro que eu não vou em boteco. E depois, se quer para discutir um tema, vamos mostrar subsídio, vamos dizer por que é que você pensa dessa maneira. O eu acho não rola. Exatamente. E por último, ele diz o seguinte: in omnibus caritas. Ônibus vem de coletivo, de tudo, né? Então, e em tudo que a gente faz, façamos com amor. Então, o que ele está dizendo que é maravilhoso? Que a gente esteja muito certo daquilo que é inevitável, que é Cristo. Que a gente tenha liberdade de discordar, mas mesmo que a gente discorde, que a gente faça isso com amor. Então, não é matéria de salvação, apesar de alguns acharem, mas é importante a gente se tratar como irmãos. Porque somente quando formos para o céu a gente vai saber de verdade quem estava certo. Eita, nós. Agora eu queria que você lesse só em latim. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Olha que chique. Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus. Boa, né? Vou aprender. Então, Agostinho de Hipona. Isso, Santo Agostinho. Santo Alguns Agostinho. dizem que não é dele, que ele estava fazendo um apude do arcebispo, ou seja, ele estava citando... Estava citando o arcebispo. Whatever, 1600.
Ah, não vai a gente dar não para tava lá pra mais. saber. Exatamente. Mas vamos seguir o barco aqui. Eu quero começar e hoje eu vou trazer muito texto bíblico para embasar esse meu raciocínio, essa minha forma de Tá pensar. com a Bíblia aí, crente? Se não tá, pega a Bíblia. No celular também tem Bíblia. Procura Se tiver um crente usando, aí. é isso. Se estiver usando o celular pra assistir o podcast, então procura uma Bíblia física aí, procura o irmão do lado aí, traz uma Bíblia pra gente poder viajar na Bíblia. Boa. Então, ó, o primeiro texto está lá em Ezequiel, e aí a gente vai descobrir que Ezequiel e Jeremias batiam muito forte nessa questão. Em que ele vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Posso já Pode? te Manda botar na bala aí. parede? Lógico. Por quê? Porque o quê? Por que Ezequiel e Jeremias batem muito nesse tema? Boa, porque existia um ditado em Israel, muito conhecido, em que dizia que os pais comem uva verde e os dentes dos filhos se apodrecem. Não exatamente com essas palavras, eu já estou usando linguagem de hoje. Eu sei que você vai trazer mais sobre isso mais pra frente, mas seria pelo fato dos cativeiros e do sofrimento do povo de Israel? Ele tava meio que culpando a geração anterior, é isso? Eu vou mostrar que vem antes disso ainda. Eita! Eu vou mostrar. O negócio o buraco é mais O buraco embaixo. é mais embaixo. Mais embaixo. Mas vamos lá, ó. E o que ele vai dizer? O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ela. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquilo que você faz, ó, a alma que pecar morrerá. Não é o pai que vai morrer pelo filho, o filho que vai morrer pelo pai. Porque é uma coisa muito legal. Eu conheço um monte de gente que acredita em maldição hereditária, mas não acredita em salvação hereditária. Opa! Acredita no pior? Se eu posso morrer pelo pecado do meu pai, se meu pai for um pastor crente, tô tranquilo. Pois é. Tô porque salvo. O contrário seria proporcional. Por que não? Não é? Seria uma ótima ideia. Aí a gente ia torcer, eu ia torcer para nascer num lar onde seu pai é um devoto. Pois é, então já estaria no céu, porque manhã pensa numa mulher crente. Boa, olha lá. Líder de ciclo de oração e tudo, mulher do coque. Mas vamos lá mais longe. Gênesis 1, nós temos aí a criação e vai falar, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Neste momento, nós somos o mais parecido com Deus do que já fomos. Neste momento você diz lá na criação. Isso, neste momento aí, do Gênesis, tá bom? Então, nós somos feitos à imagem e semelhança, não conhecemos o mal, não conhecemos o pecado, e somos o mais parecido com Deus que a gente conseguiu. Os atributos de Deus, gente, para com esse negócio de imagem, corpo, gente que faz uma bagunça. Mas vamos seguir. Aí, um pouquinho mais para frente em Gênesis ainda, Gênesis 3, vem o seguinte: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. O homem botando a culpa da mulher, a mulher botando a culpa na serpente. Olha que interessante. A gente sai do momento em que éramos o mais parecido com Deus possível. E de repente, pós-pecado, há uma transformação na nossa forma de pensar e de agir. E a primeira coisa que fazemos é colocar a culpa em alguém. Terceiro. E é legal que Adão já coloca em dois numa frase só. Porque ele diz, é a mulher e a mulher que você me deu. Então a culpa é sua e dela. A culpa é sua e da mulher. É da mulher. E a mulher não fica para trás e fala, a culpa é da serpente. Então, algo aconteceu no pecado que a gente tem dentro de nós uma necessidade de terceirizar as nossas responsabilidades. Aquilo que nós fazemos, o resultado das nossas ações. Muitas vezes, nós colocamos a culpa em alguém. Eita, isso é forte, hein? Vai vendo aí. Pega isso aí, crente. Meu Deus. Quer um exemplo? Um bocado de gente reclama e fala que o devorador está acabando com a economia do lar. Meu Deus. Às vezes o devorador chama-se cartão de crédito. Só que tem alguém que vai lá e passa. Exatamente. Aí teve um dia que um irmão falou para mim, Diego, eu preciso de uma oração, que eu preciso se repreender o devorador, tô devendo no cartão. Falei, irmão, traz aqui a fatura que eu vou te mostrar o nome do devorador, a gente vai orar por ele. Eita, mas tinha o nome dele ou dela? Dele no cartão. dele Foi só mesmo? orar pela pobre alma e falar, pronto, você é o devorador das suas finanças. Vamos ser mais inteligentes, para de terceirizar. E às vezes eu acho que é muito doido, às vezes eu acho que a gente coloca a culpa em Satanás em algumas coisas, que Satanás deve olhar e falar, nossa, nem eu tinha pensado nisso. Pois Mandou é. bem demais, eu vou anotar aqui. Vou anotar pra usar em alguém. Não, É porque... muito doido, a gente tem essa maluquice, né, de colocar a culpa em alguém. Mas olha, isso vem se arrastando, porque olha o que vai acontecer. Isso lá não é em de João. agora, né? Isso é desde... Aí, Tô ó. vindo do Éden. Do Éden. Tô vindo do Éden. Agora eu vou passar no tempo de Cristo. Olha que interessante em João 9.
tem ali a cura do cego de nascença. Sim. Mas presta atenção nessa frase. Aí passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, Os próprios discípulos. para que nascesse cego? Então percebe como essa coisa de os pais comem a uva verde e o filho que nasce com os dentes, que fica com o dente podre, é uma coisa que vem permeando a cultura de Israel e vem permeando todo o povo de Deus desde que o mundo é mundo. Então a gente tem essa premissa de achar que não somos culpados ou que alguém tem culpa de alguma coisa. Ponto final. Top, né? Muito bem, Top, vamos seguir. bora. Vamos seguir. Tá aí a frase, ó. Ah, agora a frase. muito bonitinha. Tá lá em Jeremias, em Ezequiel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. É uma palavra que eu não faço Muito ideia. chique, né? Mas Dá pro dicionário basicamente... aí, crente. E aí, meu irmão, para você que não entende muito de uva e nem eu, mas eu fui pesquisar e eu descobri que a uva verde não era a cor da uva, mas é o fato da uva não estar madura Maduro o suficiente. faz com que ela seja mais ácida do que o normal. E aí o excesso de consumo de comida ácida vai fazer com que você tenha uma maior probabilidade de ter problema nos dentes. E aí o que eles estão dizendo é o pai come a uva e é E o filho que tem um problema. tem um problema no dente. Mas, obviamente, não é literal, é uma forma de trazer essa maldição hereditária. Agora, olha que legal o que vem aqui em Ezequiel. O que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram os vezes e os dentes, filhos e... Vivo eu, diz o Senhor Deus. 2 pontos. Nunca mais direis essa parábola em Israel. Precisou de uma intervenção de Deus para tirar uma parábola que era a cultura do povo, mas que isso levava eles a... Porque assim, por mais que a gente pense, é um negócio simples, olha onde isso pode chegar. De eu pegar toda a minha vida, colocar numa caixinha, todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, e colocar numa caixinha, tirando a nossa responsabilidade disso. E se eu tiro a minha responsabilidade, eu tiro as ações para melhorar. É isso. E nós falamos disso aqui em um programa que é: o crente também precisa tirar o bumbum da cadeira. E quando você atribui tudo que acontece na sua vida à responsabilidade do seu pai, da sua mãe, então não faça nada. Eu lembro bem desse episódio porque foi falado assim: tem que tirar o bumbum da cadeira, bebê. Isso mesmo. E aí o Diego foi muito zoado por essa fala. Eu não sabia exatamente pelo bebê. Mas ficou legal. Tá bom, muito bem. Agora vamos lá, ó. Deuteronômio 24:16, de novo reforçando essa tese, ó. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Perceba que até aqui eu vim do Gênesis e eu tô só batendo no Antigo Testamento. Então eu tô só na lei e defendendo Contrariando isso esse já na lei, pensamento. não é? Então nem falei da graça porque a graça já perderia a graça se eu entrasse com a graça para salvar. Mas eu tô começando lá do Antigo Testamento e tô refutando aquilo só com Bíblia. Tá, Diego, você fala que Jeremias e Ezequiel combatiam muito esse ditado porque naquela época isso estava muito em evidência na vida do povo. O que Ezequiel tem a nos dizer sobre isso? Vamos lá, então em Ezequiel a gente tem um texto que torna tudo mais confuso, porque veja bem, ele vai dizer: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, olha que interessante. Aqui tem um contraponto que vai dizer como você pode estar herdando a maldição dos seus pais, mas em determinado momento, se você fizer algo que é bom, seguir a lei, você então não morrerá. Então aqui tem um primeiro indício para dizer: quando você se converte ao caminho de Deus, não há mais maldição sobre a tua vida. Esse é um primeiro indício de que como isso pode ser transformado. Como era difícil. Na verdade a gente fala que era difícil naquela época tirar isso da cabeça do povo, mas se a gente olhar para os dias atuais, tá a mesma coisa. Muita gente ainda acreditando em maldição hereditária, tanto que existe até lugares em que falam e fazem a quebra da maldição hereditária. Perfeito. E é interessante porque quando você vai olhar Israel, você percebe que haviam reis injustos
que depois geravam filhos justos que restauravam Israel. E que Depois geravam injustos. injustos. Exatamente. Ai. Então, e aí tem um texto que vai falar que Deus vai falar sobre até a quarta geração. E Muita gente usa esse texto. texto como dizendo Deus vai visitar os seus pecados até a Isso, até quarta geração. E aí eu queria fazer uma provocação para quem gosta desse texto, que leia o próximo versículo, que se eu não me engano está falando sobre misericórdia. Isso Então, na mesmo. verdade, que Deus vai impedir que algo mal continue de geração em geração, mas pela sua misericórdia ele vai agir e não permitir que isso perpetue. Usando aquela frase clichê, um texto sem o seu contexto gera um pretexto. Muito bem, vamos seguir então mais um pouquinho. Olha, Salmo 7 vai dizer, Deus é justo juiz. Então eu pergunto, seria um juiz justo se eu fosse culpado pelos pecados do meu pai e não tivesse chance de redenção? Pois é. Parece. Se nem na justiça humana isso acontece, quiçá na justiça de Deus, Parece que não. Mas vamos seguir que agora a gente está chegando. Ó, Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, se o homem maligno seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Hoje Percebam você que- tá muito Bíblia, Diego. Você Tô, tá né? Tô muito crente hoje, né? crente hoje. Leu a Bíblia, foi? Foi. Ah, Primeira tá vez esse explicado. final de semana. Mas percebeu aqui que, de novo, ele refuta com uma tese. A tese de que, se você entregar os seus caminhos a Deus, então você será justo aos olhos De de Deus. Então, todo esse conceito de maldição hereditária é derrubado com um simples fato. Você entregou sua vida a Deus? Você entregou os seus caminhos a Deus? Se você disser não, eu vou dizer, então nada do que eu li serve para você, porque até aqui o texto vem dizendo, quem está em Deus e quem tem uma vida reta, não tem nada de maldição. Boa? Vou seguir. Boa. Vou seguir para a gente continuar a bagunça. Agora, chegamos no Novo Testamento. Novo hein? Testamento, tempo da graça. Agora, tudo que eu falei você esquece, Ai, Jesus. porque agora é graça. Agora é graça. Não tem mais nada a ver. Então veja, se mesmo na lei havia profetas refutando essa doideira, imagina na graça. Então vamos para a graça, olha o que vai acontecer. 2 Coríntios. Assim, se alguém em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se faz Novo. Então, mesmo que existisse esse abacaxi hereditário, quando você entra no time de Cristo, agora aproveitando a Copa do Mundo, Pronto. tudo se faz, Novo. então acabou. Ou seja, essa tentativa, esse dizer aí da maldição hereditária é uma tentativa frustrada de voltarmos ao tempo do Antigo Testamento, só que no próprio Antigo Testamento já haviam diversos textos bíblicos, e principalmente Jeremias e Ezequias, combatendo o que era um dito popular, que se tornou uma cultura e vinha enraizando na vida do povo. Exatamente isso que estava acontecendo. E o que eu vejo é, às vezes, um excesso de religiosidade que faz com que a gente volte a pensar que precisa merecer alguma coisa. E eu volto a refutar a tese, porque merecimento não é graça. Merecimento é lei. Pois é. E muita gente hoje fala assim, não, porque você tem que fazer para você ser aceito por Cristo. E aí eu digo, maravilha, ó, profeta do Antigo Testamento. E por mais que você faça, servo inútil você é. Exatamente isso. Olha lá, Romanos, de novo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De novo, dizendo, olha, se tinha alguma coisa, uma voz que é Cristo, acabou, não tem mais. Olha que interessante. Outra coisa aqui, outro texto. João, agora esse aqui é legal, porque certo dia eu encontrei um amigo e ele me disse assim, pô Diego, ora por mim lá, que eu ouvi dizer que fizeram um trabalho, esses trabalhos que o pessoal faz aí, que vai galinha, farofa. Aquilo que o juiz de vez em quando faz no que processo, negócio, despacho. esse aí. Ah, tá. Aí esse meu amigo ele falou, Diego, ora por mim que fizeram um trabalho pra mim. Eu falei, meu irmão, deixa eu te contar a história aí. Esse negócio pega em crente, não. Olha lá o que diz em 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Queridão, então o problema não é o trabalho, o problema é você não estar em Deus. É.
Então eu não vou orar por conta do trabalho, eu vou orar para você se Pra você converter se e você converter. acertar a Cristo, porque é mais ou menos por aqui que o bicho pega. Então olha que interessante, né? Esses textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento me levam a crer, de novo, estou falando da minha opinião, de que não existe a questão da maldição hereditária. Agora, não se engane. Por que não se engane? Nenhum fruto cai longe da árvore. Então existe uma coisa sim que nós temos e que acontece, é que nós somos os exemplos dos nossos filhos que serão exemplos dos seus filhos. Então dizer que o que nós fazemos não tem influência nos nossos filhos seria uma mentira Sim, facilmente deslavada. irrefutável, não é? Então nós temos que vigiar sim para entregarmos exemplos cristãos, exemplos de vida para os nossos filhos. Mas isso não quer dizer que os nossos filhos não tomarão seus próprios caminhos. E olha, quantos filhos de pastores não estão na igreja? Pois é. Eu sempre. Então, aí que tá. Sempre a coisa acontece pelo lado ruim. E eu trabalho com jovens, eu sempre digo que há uma responsabilidade muito grande dos jovens de hoje que está sobre a geração que passou. Porque se a geração anterior fala, essa geração atual não presta, essa geração atual só dá trabalho. Tá, mas quem foi o referencial dessa geração atual? Foi a geração anterior. E se o referencial foi ruim, eles aprenderam o ruim, como é que a gente quer que eles façam o bom? Mas aí também, vindo para a geração atual, uma frase que eu já ouvi muitas vezes, principalmente em TikTok, eu posso não ter tido o melhor pai do mundo. E aí eu trago, eu posso não ter tido os bons referenciais, mas nada me impede de ser o melhor filho do mundo. Ou seja, nada me impede de mudar essa rota dos referenciais para eu passar, tanto para mim quanto para a próxima geração, bons referenciais. Cara, E a frase posso não ter o melhor pai do mundo, mas se eu for o melhor filho do mundo, o meu filho terá o melhor pai do mundo. Maravilhoso. E você sabe que eu fui criado num lar bastante complicado, onde o álcool prevalecia, e a gente apanhava dia sim, dia também, né? Não tinha dia Meu não no meio da Deus. história. E era por nada, porque a pessoa quando está tomada pelo vício, né, tem comportamentos explosivos e etc. E aí, nesse caso, não era meu pai, mas a esposa dele, minha madrasta. Mas, e me lembro que isso mexeu bastante com a gente, com a nossa infância. Eu fui embora de casa muito cedo exatamente por isso. Mas onde é que eu quero chegar? Certa vez, o Marcelinho aprontou, fez uma arte Marcelinho é o filho dele, poderosa. tá, gente? E no momento em que ele fez aquilo, uma ira tomou o meu coração. E eu fui pra cima dele exatamente como faziam comigo quando eu era criança. E quando eu levantei a mão para bater nele, algo tocou no meu coração e disse assim: vai continuar? Vai fazer igual? Mais uma geração vai crescer assim? E eu larguei ele no quarto. Eu me lembro que eu deixei ele no quarto e eu fui pro banheiro do meu quarto chorar. E eu não estava chorando mais pela minha infância. Eu estava chorando de vergonha. Eu estava chorando de vergonha de mim. E isso me marcou muito. E aí, esse é um tema que eu faço. Cara, isso seria uma maldição hereditária? Aos olhos de muita gente, sim. Sim, porque jogaria isso para o mundo espiritual. Eu fui criado assim, então eu só sei fazer isso. Mas aos meus olhos eu falo, não. Isso foi uma criação. E uma criação que foi transformada quando Cristo entrou na minha vida. Porque eu não tenho dúvidas de que a voz que eu escutei foi a voz do Espírito Santo me perguntando se eu ia continuar. Até nós estávamos discutindo esse tema numa das escolas dominical e o Iago, ele falou que ele ouviu uma frase que não existe maldição hereditária, o que existe é má criação hereditária. Muito boa. E aí é a escolha nossa, se a gente quer continuar ou não. Eu, graças a Deus, na minha família, pelo menos da parte que eu me lembre, os meus exemplos são muito bons. Então, meu pai, só quando eu tirava nota vermelha que aí o bicho pegava. Era tenso. Mas me ajudou muito a hoje formar o homem que sou. Então, graças a Deus, eu tive essa formação familiar muito boa. Mas quantos casos eu não atendo no escritório que eu vejo casais se separando e aí quando começam a contar as suas histórias, eu vejo nitidamente
que dentro das histórias tem história por trás disso, envolvendo pai, envolvendo mãe, e aí não é a maldição hereditária, é as pessoas praticando os mesmos erros, continuando nas mesmas histórias e não quebrando essa história, porque a quebra dessa história é o que tira o que no dito popular chama-se de maldição hereditária, mas não é a maldição hereditária, é o fruto de uma árvore. Exato. Então, meu irmão, minha irmã, de novo, só a minha singela opinião, mas eu acho que você tem o poder para reconstruir a sua história. Você tem o poder de fazer algo novo, inclusive para as próximas gerações. E é isso que a gente vem provocando. Eu venho provocando que no reino de Deus, filho de peixe não é peixinho. No reino de Deus, filho de peixe pode ser tubarão, filho de peixe pode ser baleia, filho de peixe pode ser o que ele quiser. Porque em Cristo, você é capaz de todas as coisas. Então a Bíblia aqui, com todos os exemplos que nós demos, nos mostra que em Cristo você é capaz de transformar a tua história. Então eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito em distanciamento de Cristo. Quanto mais distante você está de Cristo, mais distante do Espírito Santo, menos você ouve a voz dele em momentos como eu, que ia agir através do meu reptiliano, que eu ia no automático bater no meu filho. Se você está distante do Espírito Santo, quem vai falar ao teu coração que você está errado? Você está no automático. Mas quando você está perto de Cristo, sempre vai ter uma voz no seu coração dizendo, para agora, não é por aí. Cristo não faria desse jeito. É isso que eu acredito. Gosto muito de uma coisa que você fala sobre a gente fazer acontecer o reino de Deus na terra. Repete isso aí, porque eu não lembro as frases bonitas que você fala. É isso, eu tenho a convicção, porque Jesus, quando estava orando pelos apóstolos, ele orou que ele não queria que os discípulos fossem levados, mas que Deus o protegesse contra o príncipe desse mundo. Então, se ele não queria que fosse levado, significa que tem algo aqui que nós precisamos fazer. E o que eu acredito de verdade é que quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, tudo muda. Mas não é automático, não é assim, desci e voltei, né? Santo Agostinho fala até, foi Martinho Lutero, que ele fala, né, que achava que o velho homem morreria nas águas do batismo, mas ele sabia nadar. E é muito por aqui, porque não é automático, não é você sair do batismo e de repente você já... Mas você deixa de ter vontade ou deixa de querer as coisas que você queria antes e começa uma transformação em você, né? Paulo vai falar de metanoia, que é uma transformação no jeito de pensar. Então, tudo começa com essa transformação, entregar a vida. E depois, através do poder do Espírito Santo, ele te capacita a ser uma pessoa melhor. E por que eu falo reino na terra? Se de fato todas as pessoas que creem em Cristo e têm a sua vida voltada e seguindo princípios bíblicos, o que Jesus faria, eu acho que nós viveríamos em um mundo que seria talvez um mundo mais ideal ou mais próximo daquilo que Deus tinha para nós antes da queda. Porque se a gente fizesse, você já imaginou se na Terra vivessem só Cristos? Pois é. Como seria o mundo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, já dizia Paulo. Exatamente. Então o que eu acredito quando eu falo de reino na Terra é, se de fato a gente vivesse ipsis literis o que a gente prega, a gente viveria no melhor lugar do planeta. Pois é. Fala aí, crente. Hoje o episódio foi bem interessante, hein? E aí, você ainda acredita em maldição hereditária? Não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com os amigos, com os conhecidos, nos grupos de WhatsApp. Compartilha aí, vai jogando aí em vários grupos, porque muita gente precisa ouvir a mensagem. Disse o Gustavo aqui, que esteve nos episódios anteriores, que todo mundo tem uma mensagem. E essa mensagem precisa ser divulgada porque alguém precisa ouvir. Instagram, isso mesmo, @Fala aí Crente Podcast. TikTok, @Fala aí Crente Podcast. Lá vocês vão ver os cortes desses nossos episódios. Também temos o Instagram do Professor Diego, prof_Diego_Ribeiro. Acessa aí, curte, segue nas redes sociais. Fala aí Crente, semana que vem voltamos com mais um episódio. Posso fazer uma provocação essa Opa! semana? Então quero provocar você a participar conosco. Se tem algum tema que você gostaria de conhecer mais, que você gostaria de aprender, ou que você gostaria que a gente trouxesse aqui no programa, manda pra gente.
Manda pra gente aqui que a gente vai estudar e trazer um episódio só pra isso, pra dedicar, pra responder pra você. Mas, por favor, não vai me perguntar se pode usar barba na Assembleia de Deus. Isso não é tema de não. programa. Aí você pode jogar no direct do Instagram, você pode jogar também no direct do TikTok e você pode mandar também nos comentários do YouTube. Manda aí, a gente vai trazer esse tema e aí ainda vai falar o nome da pessoa que indicou. Boa, pensa nisso então. Pensa e manda pra gente. Vamos construir um saber conjunto. Eu acho que é muito importante conhecermos a Bíblia, mas mais importante isso é nós fazermos isso como irmãos, juntos. Termina aí, querido. Fala aí, Eu não crente. sei terminar. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Até a próxima semana.